Fala pessoal, hoje eu estou te trazendo essa planilha para te provar que dividendo é muito melhor que renda fixa. Ou seja, você receber 6% ao ano de dividendos é muito melhor que os atuais 10,75% de taxa Selic que você está recebendo em renda fixa. E eu sei que você não acredita em mim, e é por isso que eu fiz essa planilha para te provar na prática como isso acontece. Então vem comigo que eu vou te explicar cada linha, cada célula, para que você possa entender mais sobre isso que eu estou te dizendo. Vamos supor que hoje, nesse exato momento, você quer investir R$ 10.000, tá? E você tem duas opções: renda variável, ou seja, ações, ou renda fixa. Então, vamos considerar que na renda variável você vai investir em uma ação hipotética que tem o preço hoje no mercado de R$ 20. E essa ação paga um dividend yield de 6% ao ano e tem um crescimento anual do seu lucro de 10% ao ano. Ou seja, esse aqui é um ativo bastante comum de existir hoje no mercado. Tem coisa até muito melhor, mas peguei esses valores para que a gente pudesse começar aqui o nosso vídeo. E vamos comparar isso com uma renda fixa que paga 100% do CDI, no caso uma Selic atual de 10,75. E agora vamos começar a fazer as contas, tá? Começamos aqui no ano 1 com 500 ações. Rafael, de onde saiu as 500 ações? R$ 10.000 dividido por R$ 20 a ação. Nós teríamos dinheiro para comprar 500 ações. O preço da ação nesse primeiro ano não haveria nenhum tipo de alteração. Lembrando que isso aqui é uma simulação para que a gente entenda mais esse conceito que eu quero trazer aqui para você. E cada uma das ações teria nos pago aqui R$ 1,20 de dividendos. Da onde saiu esse 20? 6% do preço da ação. E o valor recebido em dividendos logo seria R$ 600, que é 1,20 vezes 500. Então, veja que com esses R$ 600 que a gente recebeu ao longo do primeiro ano, a gente conseguiria comprar 30 ações a R$ 20, totalizando ao final desse primeiro ano R$ 530, que em termos patrimoniais seria R$ 10.600. Beleza. Aí a gente começa o segundo ano com as mesmas 530 ações, onde o preço da ação agora não é mais 20, agora é 22. Por quê? Porque a gente estabeleceu um crescimento anual do lucro de R$ 10. Ora, se o crescimento do lucro anual é de 10%, não R$ 10, é de 10%, também espera-se que o lucro aumente esse valor, o dividendo suba 10% e as ações subam no mínimo esses 10%. Por quê? Porque no longo prazo o preço da ação segue o lucro. Existem diversos estudos que demonstram isso. Então, para o segundo ano, o preço da ação será R$ 22 e o dividendo será R$ 1,32. Logo, ao longo desse segundo ano, receberemos R$ 699,60 de dividendo, o que nos permitirá comprar 32 ações. Ou seja, ao final desse segundo ano, teríamos 562 ações e R$ 12.359,60. Já no início do terceiro ano, né, teríamos as mesmas 562 ações, preço da ação R$ 24,20, dividendo por ação R$ 1,45 e conseguiríamos comprar 34 ações com os R$ 815,73 que a gente receberia de dividendo, totalizando ao final do terceiro ano 596 ações e assim iríamos subindo ano após ano. Quarto ano, 631 ações, quinto ano, 669 e assim sucessivamente até o final do 20º ano, onde já teríamos aqui 1.604 ações. E veja que tudo que eu estou fazendo é sempre olhando para o longo prazo, porque esse canal, tudo que eu faço aqui é pensando no longo prazo. E veja que ao alcançar as 1.604 ações, veja que foi um investimento de R$ 10.000, não houve entrada de dinheiro novo. Ao final de 20 anos, teríamos aqui R$ 196.000, que é infinitamente melhor do que o patrimônio em renda fixa. Então vamos aqui fazer as contas. Ó. Começamos com os mesmos R$ 10.000. Primeiro ano deu mais 10,75% e aqui eu não estou nem considerando imposto de renda. Vamos considerar que você conseguiu 100% do CDI, isento de IR, o que você sabe que na prática é muito difícil de acontecer. Tá? Mas, ó, primeiro ano, 11.075 de patrimônio e ano após ano subiria 10,75%, finalizando os 20 anos em 77.068, que é muito menos que os 196 mil, né? Inclusive eu fiz uma coluna aqui para te ajudar. Veja que somente no primeiro ano é vantagem investir em renda fixa, porque a renda fixa teria aqui R$ 475 a mais de patrimônio. Depois a vantagem
é toda da renda variável. E é por isso que eu falo e repito para vocês milhares e milhares de vezes. Renda fixa é para o curto prazo. Se você quer investir no longo prazo, é muito melhor você investir em renda variável. E aí você pode falar, não, Rafael, mas agora a Selic está em 10,75. Ela estava em 13,75 esses dias. Então vamos colocar 13,75 para você ver que, obviamente, o cenário muda. Mas a partir do quarto ano, você tem aqui uma larga vantagem para a renda variável. Veja que mesmo com a Selic em 13,75, a gente tem uma vantagem de R$ 64.000 para o investimento em ações. E aí eu queria voltar aqui em 10,75 para te mostrar que em 20 anos, esse investimento de R$ 10.000 em renda fixa dá 77 mil, em renda variável daria 196 mil, óbvio, dentro do exemplo que a gente está traçando aqui, e a diferença seria de R$ 120.000, ou seja, em um investimento de somente R$ 10.000, você teria uma diferença de 120 mil. Então imagine se eu tivesse aqui, sei lá, 100, vamos supor que você tem agora R$ 500.000 para investir, você vendeu um imóvel, enfim, e aí você resolveu colocar tudo na renda fixa. Olha para você a diferença. Ao final de 20 anos, você teria R$ 3.800 não, R$ 3.800.000 você investir em renda fixa. Mas em renda variável você teria aqui quase R$ 10 milhões, uma diferença de quase R$ 6 milhões. É muita diferença, gente. E aí você pode brincar aqui com os números, né? Vamos voltar aqui para os R$ 10.000. E aí vamos pensar aqui que o preço da ação não é 20, a ação vai lá de R$ 35. Vai, vou chutar Banco do Brasil aqui, tá? Ó, R$ 55 o preço de uma ação e o dividend yield está em 7,5%, com a ação crescendo esses 10%. Inclusive, se você olhar, o Banco do Brasil cresce muito mais do que isso, tá? Mas vou colocar aqui os mesmos 10%. Veja que você teria aqui uma diferença agora de 182 mil. Mesmo uma ação que crescesse menos, sei lá, vamos colocar uma ação que cresce aqui a 7%, ou mesmo 5%, ó, um dividend yield de 7,5%, seria ainda muito mais vantajoso investir em ações. E aí é sempre legal brincar aqui, né? Olha, tem uma ação aqui a R$ 35, dividend yield de 8%, e ela está crescendo 12% ao ano. Até que taxa de juros valeria a pena eu fazer investimento em renda variável, né? Se eu conseguir um pré-fixado de 15%, que nem existe mais hoje, né? A atual taxa de juros. Vamos supor que você tenha aí um 15%, ó, não valeria a pena. 18%, ó, ainda valeria a pena só se fosse para até 4 anos, ó, depois valeria muito mais a pena investir em renda variável, tá? Então, o intuito desse vídeo é te mostrar, te provar que o melhor investimento para o longo prazo é investimento em ações e preferencialmente em ações que pagam bons dividendos, porque dessa forma você vai construir o que você está vendo através da planilha, que é uma bola de neve, que vai possibilitar que um dia você possa se aposentar e viver dessa renda passiva.